Sabe, tem um momento na vida de todo vendedor que é uma mistura de empolgação e angústia. É aquele período, sabe, entre o sim do cliente e o dinheiro efetivamente caindo na conta. Hoje a gente vai desvendar exatamente como transformar essas zonas de perigo numa vitória que é garantida. Então, o cliente disse sim. A primeira reação é comemorar, certo? Mas aí vem o silêncio. A negociação parece que terminou, mas a venda ainda não. É nesse espaço, nesse limbo super frustrante entre o acordo e a assinatura, que muitos negócios acabam se perdendo. E é exatamente esse limbo que vamos aprender a controlar. Alguns especialistas chamam isso de o limbo de vendas. É aquele estado que paralisa, sabe? Onde um negócio que parecia certíssimo fica parado. E tudo por causa de um detalhezinho que ficou pendente. Tenho certeza que isso soa bem familiar para muita gente, não é verdade? A sensação é exatamente essa. A linha de chegada está logo ali. A parte mais difícil parece que já passou, mas o carro atolou. É nesse momento de vulnerabilidade que um negócio super promissor pode esfriar e, olha, simplesmente desaparecer. Para a gente escapar desse limbo, a solução é criar uma nova etapa no processo, a etapa aguardando. Mas atenção, porque o nome pode enganar. Isso aqui não é sobre esperar de braços cruzados, não. É sobre gestão ativa. É uma ferramenta para guiar o negócio com segurança até o fechamento. E aqui está o segredo. A etapa aguardando não é um palpite, não é um achismo, é um status oficial no funil de vendas. É um lugar para aqueles negócios que já têm um sim, mas que dependem de uma tarefa bem específica, bem objetiva para serem de fato concluídos. E que pendências são essas, afinal? Bom, geralmente, elas se encaixam em 3 categorias bem clássicas. A burocracia, a papelada, né? Contratos, assinaturas, a confirmação do pagamento, como faturas e transferências, ou alguma ação bem específica que ficou faltando, seja do nosso lado ou do lado do cliente. E aqui vem o primeiro passo para ter o controle. Olha, não importa de quem é a tarefa, se é nossa ou do cliente. O que realmente importa é definir com clareza total 2 coisas. Quem é o dono da pendência? E, mais importante ainda, qual é o prazo final para isso? Sem isso, a responsabilidade vira fumaça, se dilui. Mas claro, para que essa etapa funcione como um reloginho e não vire só um novo tipo de limbo, existem algumas regras de ouro. São elas que vão garantir que o processo seja eficaz de verdade. Qualquer negócio, para poder entrar na etapa aguardando, precisa ter respostas bem claras para estas 5 perguntas. Qual é a pendência exata? Quem é o responsável? Qual é a prova de que foi resolvida? Qual o prazo final combinado? E quando será o nosso próximo contato? É um verdadeiro roteiro para ação. E com isso, a gente chega na regra de ouro, o princípio que não dá para negociar. Se não for possível responder às perguntas daquele checklist, o negócio simplesmente não pode entrar em aguardando. Ele tem que permanecer em negociação. Isso evita falsas esperanças e, olha, mantém o funil de vendas honesto. A gente precisa ser realista, claro. Mesmo uma venda que está praticamente fechada pode ter imprevistos. Às vezes surge uma nova objeção, as prioridades do cliente mudam. A beleza desse sistema é que ele nos prepara para gerenciar esses riscos de uma forma estruturada, em vez de sermos pegos de surpresa. No fim das contas, a partir daqui, existem 2 caminhos principais. No cenário ideal, a pendência se resolve e o negócio vira vendido. Mas, se alguma coisa der errado, o negócio não é simplesmente perdido. Ele volta para a etapa de negociação, só que agora com um motivo claro, pronto para ser retrabalhado. Dá para pensar nisso como um sistema de semáforos. Se a data limite chegou e nada aconteceu, é um sinal amarelo. Não é hora de entrar em pânico, mas é hora de agir. O negócio volta para a negociação e um plano bem claro de retomada precisa ser traçado imediatamente. Agora, o sinal vermelho, esse é definitivo. O cliente recuou. E aqui, o mais importante não é só marcar como perdido, é registrar o motivo exato. Por que o negócio não deu certo? Essa informação é ouro puro para o aprendizado futuro da equipe. Então, depois de tudo isso, como é que a gente pode resumir essa ideia toda num único conceito poderoso? Se fosse para destilar tudo numa frase só, qual seria? É exatamente isso aí. Aguardando não é espera, é controle. É transformar uma promessa que era meio vaga num plano de ação concreto, com responsável, com prazo e com senso de urgência para fechar logo esse negócio. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Parando para olhar o pipeline agora, quantos negócios estão flutuando nesse limbo?
Com um sim prometido, mas sem um plano claro para cruzar a linha de chegada? A resposta para essa pergunta pode ser a grande diferença entre o quase fechei e a venda concluída.